Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin. O Wimbledon terminou com a final que todo mundo esperava e com uma soberania notável de Carlos Alcaraz sobre Novak Djokovic. E ainda tivemos a volta por cima de Barbora Krejcikova, numa decisão improvável contra Jasmine Paolini. Para falar tudo isso que aconteceu em Wimbledon, está aqui a minha mesa redonda de todo o Grand Slam. Um enorme prazer de receber Alexandre Cossenza e Otávio Maia. Boa tarde, senhores. Boa tarde, Zé. Boa tarde, gente. Pessoal, vamos começar. Como eu tenho muito assunto, eu vou ser rápido, porque eu tenho muito assunto aqui para tratar. E eu acho que, obviamente, temos que começar pelo campeão da chave masculina, pelo bicampeão, o Alcaraz, que fez um torneio... eu esperava, na verdade, que o Alcaraz tremesse mais ao longo do campeonato, tivesse mais dificuldade com os jogos, e realmente aconteceu, né? Ele teve vários jogos saindo atrás de um 7-0, o Tiafoe, então quase 2-1, mas ele sempre acabou se recuperando, achando um meio de sobreviver aos seus jogos. E de repente, na final, ele sobra em cima do Djokovic. Então eu queria que, Cossenza, primeiro você me desse uma análise de como é que você viu o Alcaraz em Wimbledon defendendo pela primeira vez um troféu de Grand Slam. Eu achei a atuação dele ao longo do campeonato muito perto do que eu esperava do nível Alcaraz. Assim, ele com altos e baixos, alguns baixos nem tão técnicos, mas assim, mais por falta de disciplina tática, que alguns jogos parece que... Eu não sei se é porque ele quer adrenalina, não sei se ele se sente entediado em algum momento, mas ele tenta umas bolas mais difíceis do que precisa, dá uns pontos de graça quando não deveria. E na grama isso é sempre mais delicado do que no saibro, porque você pega um adversário que está sacando bem, você se vê num buraco. E foi o que aconteceu contra o Tiafoe, por exemplo. O Tiafoe teve 2-1 e um tie-break no 4-7, que o jogo podia ter... Por muito pouco. O Alcaraz podia ter voltado para casa ali. E depois, contra o Humbert também, ele estava ganhando ali, perde o terceiro set, o quarto set, se não me engano, fica 5-2 para o Humbert, ou 5-3, e o Alcaraz vai buscar, vence esse quarto set, evita o quinto. Então, altos e baixos dele a gente já se acostumou a ver, mas na reta final ele foi muito sólido, tanto contra o Medvedev na semi, quanto contra o Djokovic na final, que para mim foi uma das atuações em final mais espetaculares que eu vi nos últimos 20 anos. Acho que independentemente do nível do Djokovic, o Djokovic podia ter, não estava no seu melhor, não estava num dia bom, teve não sei o quanto... o tempo de preparação reduzido que ele teve para esse torneio por causa da operação no joelho fez com que ele chegasse na final não tão afiado como ele normalmente chega, mas eu acho que o que o Alcaraz jogou nos dois primeiros sets para mim foi uma enormidade. Até o 5-4 do terceiro, que é quando ele perde aqueles match points e mostra sinais de que ele é humano, até ali foi um negócio monstruoso, assim, assustador. E assustador a diferença para a final de Wimbledon do ano passado, em termos do que o Alcaraz apresentou, né? Ele começa o ano passado numa final meio nervoso, errando muita bola, toma 6-1 no primeiro set, e de repente ele mostra esse ano o quanto ele evoluiu em termos de maturidade, de reconhecer situações que ele já viveu e não passar pela mesma coisa. Né? Tanto em Roland Garros, que já não teve as câimbras de novo, agora em Wimbledon, quer dizer, supera aquele primeiro set da final e faz dois sets arrasadores. Então acho que deu para ver bastante a evolução dele, acho que até mais em maturidade do que técnica, mas em técnica também, afinal ele faz de tudo, né? Eu estava revendo aqui os dois primeiros games, que são, 20 minutos de jogo. Você tem devolução vencedora de direita, tem devolução vencedora de esquerda, tem um saque a 130 e tantos quilômetros, 138 milhas por hora, que dá 200 cacetada. Tem passada na corrida, tem pontos que ele ganha com o Djokovic na rede, tem slice baixinho, subida à rede, tem de tudo em dois games. Então, o que ele fez na partida inteira é um negócio assustador. Otávio, indo nessa linha do Cossenza, que eu concordo plenamente, eu acho que o que me tocou em relação ao Alcaraz foi a questão, geralmente, emocional, e isso nós estamos falando de um garoto em 21 anos de idade.
como ele emocionalmente ficou firme, né? Porque você entra para defender um Grand Slam, a grama não é nada fácil, é um jogo muito rápido, um pequeno vacilo o jogo vai embora, uma quebra de serviço, adeus, né? Porque é muito difícil recuperar uma quebra normalmente na grama. Então ele, sob pressão de tudo quanto é lado, defender título, né, toda aquela dificuldade, pegou jogadores difíceis pela frente, né? Não é fácil jogar com o Tiafoe, que ele já tinha feito o US Open difícil, pega o Medvedev, que também é cara de pessoas, mas o Medvedev jogou muito bem na grama de novo, né? Incrível que pareça. E obviamente a final contra o Djokovic, né? A final você está enfrentando de novo o cara que é heptacampeão, é mesmo a final do ano passado que foi duríssimo, Djokovic embora talvez não tivesse no seu melhor, mas você tem que respeitar o cara o tempo inteiro. E como ele se conduziu, a postura dele o tempo inteiro. Pois é, Zé, acho que ninguém tinha dúvida sobre o quão alto é o teto do Alcaraz, mas existia menos confiança sobre a capacidade dele de manter a consistência ao longo não só ao longo de um único jogo, mas ao longo do calendário, né? E o interessante nesse sentido foi que ele ganhou nos últimos 40 dias 2 Grand Slam sem realmente jogar o melhor tênis que ele pode apresentar na maior parte das duas competições, né? Se a gente olhar, é óbvio que a final contra o Djokovic foi acima da média, foi muito boa, mas se a gente olhar para a campanha de Wimbledon, por exemplo, ela foi menos firme do que a campanha do ano passado, por exemplo, né? Sim. Mesmo em Roland Garros, ele apresentou um bom desempenho, mas também não foi assim de encher os olhos. Até a semifinal não existia assim grande clareza sobre quem era o melhor jogador do torneio. Ele nem era assim grande favorito contra o Sinner, era uma bola bem dividida, né? E acho que esse ganho de consistência dele tem a ver com aprender a ganhar jogando sem estar no seu melhor, que tem a ver com manter a concentração nas horas que a intensidade baixa, e a intensidade baixa para todo mundo, e acho que especialmente para quem é tão jovem quanto ele. E também tem a ver com a questão mental e emocional, no sentido de trabalhar as suas deficiências e tentar se proteger dessas deficiências, né? E então a gente viu uma mudança. Quem assistiu a semifinal que ele perdeu para o Medvedev no US Open no ano passado e viu ele jogando em Wimbledon e em Roland Garros, viu um Alcaraz completamente diferente. Lá ele estava acelerando, né, era pace o tempo todo, acelerando dos dois lados e fazendo um jogo frenético, ultra agressivo. Acontece que esse jogo nem sempre favorece ele, né? Ele, principalmente em quadras mais lentas, o forehand dele, que é tão mortal, também tem uma vulnerabilidade que ele consegue, os adversários que batem pesado conseguem apressar ele um pouquinho ali, ele não absorve ritmo tão bem daquele lado, né? Então, nesses 2 torneios, em Indian Wells também, onde ele saiu também, ele claramente começou a tirar um pouquinho de velocidade do jogo dele em alguns momentos, para criar o tempo necessário para ele carregar, né, esperar a oportunidade de bater a direita e carregar aquela direita com toda a potência que ele tem. E ele só pode fazer essa mudança de tática e executar numa final tão tensa se ele não está ofegante, né? Se ele está emocionalmente apto a transitar por essa dificuldade a mais no jogo, né? Então, acho que o Wimbledon assim, foi muito pedagógica para quem acompanha o Alcaraz, assim, em todos esses sentidos, na evolução. A gente esperava, né, que a evolução dele às vezes viesse de um saque devastador, da melhoria na devolução. Acho que tudo isso aconteceu, mas o que está fazendo a diferença mesmo é essa capacidade dele de ler o jogo, de lidar com as suas próprias vulnerabilidades, que não são tantas, né, diga-se de passagem, e de executar com qualidade esses remédios para as vulnerabilidades dele durante jogos tão importantes como o final de junho. Você me lembrou aqui de um lance, acho que foi ali na altura do 2º ou 3º set, que ele desloca o Djokovic e o Djokovic bate na esquerda dele, ele foge e ele bate um top spin para ganhar o ponto cruzado, um top spin muito alto, foi inacreditável, quer dizer, foi um Nadal jogando na grama e ele bate um top spin, né, toda a direita que ele tem, mas como ele lê bem, né, quer dizer, para que eu vou arriscar uma bola que é extremamente importante, ele joga aquele spin alto e mata o ponto, né. Agora, Cossenza, como é que você viu a questão desse duelo tático, né, porque
Obviamente o Alcaraz entrou determinado em quadra a pressionar o Djokovic, como você explicou bem, devolvendo tudo quanto é jeito, fazendo um approach rápido para a rede, ou segurando, ou devolvendo bem, indo muito para a paralela, né, nas devoluções. Coisa assim. Então ele pressionou bastante o Djokovic no começo do jogo, mas o sérvio, para mim, entrou com um plano tático completamente furado. Não sei o que ele estava esperando em relação ao Djokovic, ou se ele, em relação ao Alcaraz, se ele pensou, sei lá, vou para cima, vou pressioná-lo para ver se o tira ele do jogo, e isso obviamente não deu certo. Ok, não deu certo, agora insistir e no segundo set jogar do mesmo jeito, para mim foi uma loucura. Ele tenta definir pontos assim mais rápido do que deveria, e principalmente mais rápido do que acho que a situação permitia, sabe? Muita subida à rede que umas ele não deveria ter subido, outras ele simplesmente voleou mal, outras ele voleou assim, meio hesitante, e o Alcaraz chegava e fazia a passada. Tanto que o Djokovic termina a partida com mais de 50 pontos definidos na rede. E tudo bem, aí não é só subidas dele ou curtinhas dele, mas tem as curtinhas do Alcaraz, tem os pontos que são, né, para smash e tal. Mas é um número muito alto para ele contra o Alcaraz, sabe? E considerando que assim, ele quase não fez saque e voleio. Então foram pontos que ele foi lá para definir. E não estava dando certo, né? Ele termina com 50 e poucas subidas, acho que 51% de aproveitamento na rede, que é um aproveitamento baixíssimo para quem pretende ganhar uma final de slam contra um Alcaraz, né? Então acho que o principal equívoco foi aí, sabe? E tentou. O primeiro game ele é quebrado indo para uma paralela de direita, que ele erra. Ele forçou também alguns segundos saques quando viu que estava difícil ganhar ponto no fundo de quadra. Ele forçou o segundo saque. Tem game que ele é quebrado fazendo dupla falta, com o segundo saque forçado. Realmente não foi um plano que não funcionou. E como você falou, Zé, ele insistiu, né, por mais tempo do que deveria. Ele só vai entrar no jogo de fato lá no terceiro set, né? Eu achei até vendo a partida ontem que na metade do segundo set para frente ele estava melhorando, mas aí tem aquele game que ele toma 3 passadas na rede, e é o game que o Alcaraz faz a segunda quebra do segundo set, ali praticamente decide a parcial. E no terceiro, sim, ele consegue, né, um nível mais estável, mais consistente. Acho até que porque ele está sacando um pouquinho melhor ali e devolvendo um pouco melhor, mas realmente os 2 sets passaram muito rápido. E aí, para você voltar de um jogo, de uma final de Wimbledon com o Alcaraz jogando naquele nível, você ganhar 3 sets seguidos, Alcaraz não é o Tsitsipas, Alcaraz não é o Musetti, sabe? Não é nem o Sinner de 2 anos atrás. O Alcaraz de hoje é uma enormidade, e é isso. Não deu para voltar. Otávio, o Djokovic acabou até surpreendendo de jogar o campeonato, ficou aquela indefinição até o sorteio da chave se ele ia ou não iria jogar, né? Ele mesmo colocou essa dúvida, foi para a quadra com o joelho lá operado e acabou até surpreendendo, né? Quer dizer, ele pega jogos muito fáceis nas 2, 3 primeiras rodadas, né? Não eram adversários difíceis, ele até se movimenta com mais cautela, mas ele vai melhorando. Depois ele pega o Musetti, que acabou de chegar à final de Queens, ele não era um jogador ruim de grama. Pegou o Rune, que foi quadrifinalista do ano passado, que também não é um jogador ruim de grama, mas ele passou por cima dos 2 garotos, né, 2 caras muito mais jovens do que ele, jogando razoavelmente bem. Não era o melhor dele, mas o suficiente para ganhar. Isso aqui, de repente, não jogou com o Deminar, né? Acho que isso talvez possa ter feito uma pequena diferença, mas de repente na final ele sumiu. Me lembrou muito, até que eu escrevi isso no blog, me lembrou muito o que aconteceu com o Medvedev lá no US Open, quando ele tinha aquele enorme feito pela frente e ele simplesmente sumiu em quadra. E ontem me lembrou um pouco isso. Então não sei até que ponto foi emocional, até que ponto ele imaginou uma tática que não deu certo, que eles tentam se preservar fisicamente, o que é um absurdo você se preservar na final, né? Você chegou até a final, você não vai se preservar na final, né? Ali você vai correr e se matar, o que é o típico do Djokovic. E ele estava muito perdido. De fato foi uma situação bem atípica, e toda análise aqui é muito difícil, porque a gente não sabe ao certo, né, qual era a situação do joelho dele e como foi exatamente a preparação para o Wimbledon. Mas quando a gente faz uma análise só deste torneio, sem olhar o ano completo, a gente consegue pelo menos identificar algumas coisas, né? Então, uma delas é que ele continua apto
a derrotar a grande maioria dos tenistas do circuito, especialmente numa quadra de grama, mesmo estando longe da sua melhor forma física, mesmo longe de fazer a sua melhor preparação. Agora, por outro lado, a gente vê com clareza também que se ele ainda é capaz de vencer a maioria nessas condições, ele já não é mais capaz de vencer alguém que é do mesmo nível ou praticamente do mesmo nível técnico dele e que tem um físico exuberante, como é o caso do Alcaraz. O que acho que aconteceu nessa final foi exatamente um reconhecimento por parte do Djokovic de que ele não tinha condições de enfrentar de igual para igual o Alcaraz a partir do neutro. Então, ele sempre tentou vencer a partida na dinâmica de serviço de evolução. Então, ele tentou ir pro saque e pro mais um, ele tentou devolver e ir pro ataque muito rápido, ele não permitiu que as trocas se alongassem, e mesmo quando estava dando errado, ele não mudou a abordagem de jogo dele. Que acho que é um reconhecimento realmente de que ele não tinha condições de enfrentar de igual para igual alguém com a explosão física e a qualidade técnica do Alcaraz. Podia enfrentar outros, então não o Alcaraz, talvez com o Sinner fosse a mesma coisa. O quanto isso vai ser verdadeiro daqui para frente, a gente não sabe, porque né, a gente não tem tanta informação sobre o joelho dele. Mas quando a gente olha em perspectiva, os sinais não são bons, né? São 7 meses de uma temporada em que acho que não teve nenhuma vitória sobre o top 10, né? Perdeu todos os confrontos, nenhum título, algumas derrotas bastante difíceis de aceitar, para ele mesmo, né? Não para a gente não tem que aceitar nada, né? E alguns momentos de queda de produção e aparentemente de motivação, assim, que não estavam sendo facilmente resolvidos. Então, acho que a grama era a melhor chance dele por ser menos exigente fisicamente. E quanto mais o tempo passa, mais, né, pro Alcaraz, a passagem do tempo não faz diferença nenhuma. Agora, 1, 2 anos, 3 anos do ponto de vista físico. Pro Djokovic faz muito. Então, eu não sei em que condições ele vai estar no ano que vem. Agora ele vai jogar o pior Grand Slam dele, que é o US Open, com aquele calor, com aquela umidade, não vai ser fácil de ganhar. E depois a gente já vai estar em outro ano no Australian Open, e ele vai estar um pouquinho mais velho e enfrentando jogadores jovens e muito mais confiantes. O Sinner e o Alcaraz, eles mudaram de patamar, eles mudaram o tamanho deles, mudaram a confiança deles e a forma como eles encaram esses jogos contra o próprio Djokovic, né, no circuito. Então, a missão dele acho que vai ser cada vez mais complicada para voltar a levantar um troféu. Pode levantar? Pode. Obviamente, o Djokovic já fez coisas inacreditáveis, mas a situação, digamos assim, é um cenário que está se fechando para ele. Otávio, não sei se você vai concordar comigo, mas você estava falando da idade, de quanto cada ano agora realmente faz muita diferença para ele. Eu acho até que ele só apressou para jogar o Wimbledon porque viu que, olha, se não for esse ano, talvez eu tenha uma chance maior do que ano que vem, e do outro ano, E de repente, quando ele viu que estava mais ou menos bem e a chave permitia que ele avançasse, né, pelo menos a primeira semana, com certa tranquilidade, eu acho que ele decide tendo isso em mente também, sabe? De pensar que, nossa, as minhas chances estão diminuindo. Rapidamente. A janela está fechando. É até isso que eu ia te perguntar, podemos já falar que esse novo Big 2 aí de Alcaraz e Sinner, eles realmente passou-se o cetro para eles, ou ainda o Djokovic ainda tem ele, Medvedev, talvez, Zverev, aquela turminha ali, ainda tem chance de competir com esses dois, ou nós daqui para frente, como nós acabamos de ver, né? Sinner ganhando a Austrália, o Alcaraz ganhando os outros 2 Grand Slam, daqui para frente realmente eles devem tomar conta. Esse tipo de coisa é meio difícil de cravar enquanto está acontecendo, né? Normalmente a gente tem uma noção clara disso uns 2, 3 anos depois que acontece. Eu lembro que ano passado eu fiz um texto dizendo que aquela final de Wimbledon podia ser o começo da era Alcaraz, e me sacanearam muito porque o Alcaraz faz um segundo semestre ruim, né? E um primeiro comecinho de temporada esse ano que não é tão bom, mas de repente a gente olha agora, ele ganhou 3 slams dos últimos 5.
né? E não estou dizendo que assim, isso é o suficiente para cravar que estamos na era Alcaraz. Não. E 3 pisos diferentes, né? Incrível. Mas se a gente se passar mais um ano, 2, e ele continuar ganhando isso, talvez a gente olhe para trás e fale, realmente, aquele Wimbledon de 2023 foi o começo de tudo. E talvez a gente olhe para trás daqui a 2 anos e veja que 2024 foi o começo do fim para o Djokovic. Ou não. Ou a gente, né, o Djokovic a gente nunca sabe. De repente ele, né, tem um crescimento, faz um 2025 espetacular. E a tendência é que não por causa da idade, mas não tem como prever esse tipo de coisa. Né? A gente sempre tende, eu acho que quando acaba o Slam, a exaltar quem ganhou e dizer que quem perdeu pode estar num declínio. Mas o problema do Djokovic é que assim, a gente não está analisando só por Wimbledon, né? A gente vê uma sequência de problemas físicos, de atuações ruins desde janeiro. Né? O que vai acontecer para frente? Difícil dizer. Mas a tendência, sim, é o que você falou. Né? O Alcaraz e Sinner estão em evolução e o Djokovic não está em evolução mais. Eu acho que gosto de pensar que o melhor, assim, não que isso me deixe feliz, mas acho que acredito que os melhores dias do Djokovic estão para trás. Né? Não quer dizer que ele não possa ganhar um Slam, que ele tem uma semana espetacular ou 2 daqui, né, no US Open, no Australian Open do ano que vem, quando ele sempre joga bem. Mas eu acho que a gente não vai ver mais sequências grandes do Djokovic como a gente já viu. E o Alcaraz, eu estava comentando um pouquinho mais cedo, o quanto ele evoluiu do ano passado para esse ano. Se a gente imaginar que o Alcaraz ainda tem coisa para evoluir, e tem, claro, né, com mais 1, 2, 3 anos de maturidade, de circuito, de experiência, é assustador imaginar o que esse garoto pode ser. E a mesma coisa vale para o Sinner. O Sinner está no primeiro momento dele de número 1 do mundo, né, ganhou o primeiro Slam dele nessa temporada, e vem crescendo ainda. Tem uma equipe técnica boa, tem uma cabeça boa. Né, a gente sempre fala dentro do que está ao redor do tenista, e os dois têm, né, tem bases de apoio muito boas, o Alcaraz e o Sinner. Então a tendência, sim, é essa, os dois, né, continuarem crescendo, enquanto o Djokovic não. E a turma de trás é uma turma que a gente já vem vendo há algum tempo e não está evoluindo tanto assim, né? Um Tsitsipas, um Zverev, um Rublev, o Medvedev tem semanas maravilhosas, mas não vejo ele evoluindo tecnicamente como, né, já evoluiu durante um certo período da carreira. Né? Agora é questão dele jogar bem ou não, mas eu não tenho visto ele dar algum salto técnico grande em quesito nenhum. Então, periga acontecer isso, esse Big Two, Big Baby Two aí, de repente abrir do resto. Otávio, porque a gente olhar o Sinner me parece bem naquele estágio que o Alcaraz esteve um pouco mais atrás. Ganha seu primeiro Grand Slam, assume o número 1 do mundo, e aí o Alcaraz dá aquela queda, porque é normal, né? É uma pressão enorme, é uma responsabilidade gigante, é um monte de compromissos e cobranças, e você tem que defender títulos e tal. E acho que o Sinner está passando por isso, ele é um ano mais velho que o Alcaraz, mas vai também rapidamente se estabelecer, né? Eu acho que sim. Se a gente olhar em detalhe a temporada do Sinner, ela continua sendo de excelente qualidade, 4 derrotas no ano, né, só, mais de 40 vitórias, e até um mês atrás ele estava a 2 jogos de empatar com o Alcaraz em número de Grand Slams. Já tinha gente falando que ele ia, né, ia abrir uma liderança contra o Alcaraz e que não ia ser retomado. Até gente perguntando se o Alcaraz ia ganhar um Grand Slam de novo na vida, no Twitter. Esse é o nível de imediatismo das coisas. E é normal que a gente faça essas projeções. Né, quando alguém sai de um grande momento, ou entre um grande momento, a gente faça projeções positivas para longo prazo. E nem sempre é assim. Senão a gente ia acertar sempre, né? A verdade é que a coisa acontece de maneira muito mais cíclica. Então o próprio Alcaraz agora está num momento espetacular, mas a gente sabe que o segundo semestre é o pior momento dele, o pós-Wimbledon, né? Embora ele seja campeão do US Open, é sempre a pior parte da temporada para ele, né, do calendário. Então a gente não sabe exatamente como o Alcaraz vai se comportar daqui nos próximos 6 meses. E o Sinner, eu acho que tem uma questão que
é muito mais física do que qualquer outra coisa, né? Praticamente todas as derrotas dele no ano tiveram a ver com questões físicas. Ele perdeu por Tsitsipas machucado, ele teve cãibra contra o Alcaraz, ele se sentiu mal em Wimbledon, assim, não é pouca coisa. O quadril, né, que é um problema assim. Quadril, exato, ficou doente, teve uma preparação curta para Roland Garros, e eu acho que em algum momento ele, né, ele é muito jovem e faz parte da evolução da maturidade física dele também, passar por um calendário muito extenuante, né, indo fundo em todos os torneios que ele joga praticamente, é uma coisa nova para ele o ano todo. E isso exige mais do corpo dele, ele vai ter que fazer mais uma subida de nível, mais uma adaptação. Mas ele é super consciente, ele tem uma equipe muito boa, eu não tenho dúvida de que ele vai tirar esse gap que ele tem nesse momento com relação à exigência física, e daqui no ano que vem ou no outro, ele vai estar de novo assim, na ponta dos cascos para enfrentar o Alcaraz. Eu só diria que assim, uma rara discordância aqui com o Cosenza, eu acho que o Medvedev ainda evolui, assim, em doses homeopáticas, mas ele é um cara que tem evoluído ainda, ele está incorporando coisas novas no jogo, né, uma evolução um pouco diferente, ele está saindo bem em pisos que ele não ia bem antes, a direita dele passou a machucar mais do que machucava antes, ele já não é mais um jogador tão previsível quanto ele era, ele era um jogador, né, com uma execução maravilhosa, mas sempre muito previsível. A hora que isso deixou de ser suficiente para estar lá nas rodadas finais, para estar levantando o troféu toda hora, ele teve que incorporar coisas novas e conseguiu. Eu acho que ele conseguiu incorporar coisas novas. O problema é que o Alcaraz e o Sinner evoluem num ritmo mais rápido. E eu acho que o Zverev vem evoluindo também. Se a gente parar para pensar, ele era um cara, né, com títulos de Master 1000, vitória sobre Big Three, mas que não emplacava em Grand Slam. Agora ele está, né, fazendo semifinal, final de Grand Slam quase toda hora, até em Wimbledon, onde ele nunca jogou bem. Ele era um dos melhores jogadores do torneio até entrar em quadra machucado e acabar perdendo para o Fritz. Então, vamos ver. Acho que pode acontecer esse Big Baby 2 aí, mas, mas tem obstáculos pela frente ainda. Sabe, Cosenza, que eu estou curioso agora, porque de uma maneira completamente anômala, o circuito vai voltar para o Saibro daqui a 2 semanas e todos esses caras importantes vão jogar as Olimpíadas, e a gente sabe desse espírito nacionalista de Alcaraz, de Sinner, de Djokovic, de Nadal, todo mundo vai querer jogar bem, todo mundo está olhando a medalha de ouro, até a gente sabe que é o grande sonho do Djokovic. Então eles vão ter que migrar para o Saibro, que é um problema físico, você sair da grama e voltar para o Saibro, que é outra movimentação completamente diferente. E aí nós estamos falando em problema de contusão de Sinner, de Djokovic e tal, e até o próprio Alcaraz tem que mudar tudo, e dali imediatamente vão para a quadradura, que já é Montreal, é logo em seguida, Cincinnati em seguida, passa uma semana o US Open, quer dizer, mal vão ter tempo de se adaptar à quadradura e ir para lá, e a gente sabe que a quadradura é o piso preferido de todos eles, né? Até o Alcaraz é o melhor piso, ele acha que é o melhor piso dele, mas o Alcaraz é tão versátil que ele é capaz de fazer qualquer coisa. Agora, Sinner, Djokovic, o Zverev, é muito óbvio, o Medvedev, que são os pisos prediletos deles. Então eu estou muito curioso para ver como é que vai fazer essa transição, como é que vai ser essas duas adaptações tão rápidas diante de um circuito importantíssimo. Nós temos 4.000 pontos defendendo ali jogo de cara em agosto. Eu acho que sim, vai levar alguma vantagem quem pular a Olimpíada. Já houve alguns nomes aí, já tem alguns nomes aí que tomaram essa decisão. Falando de Olimpíada, eu acho que é bom pro Nadal e pro Casper Ruud, que não foram pra grama. Casper Ruud foi. Uma breve passagem. Foi em corpo, não em espírito. Mas voltou cedo, já tá lá jogando dupla, né? Ganharam dupla hoje, inclusive. Adoro essa dupla, Nadal e Casper Ruud. Sensacional. Melhor que isso, só o Nadal jogar com o Léo Borg na primeira rodada, né? Nossa! Quem foi que tweetou hoje? Eu sempre quis ver Nadal e Borg juntos na mesma rodada. Eu não lembro agora. Mas, falando em quadradura e na sequência, né, norte-americana ali, vai ser pesado, vai ser bem pesado. Acho que alguém tem que medir muito ali. Eu acho que vai ter gente que vai deixar de jogar Cincinnati e Canadá para chegar direto para o US Open, ou vai jogar aquela semaninha ali para o US Open para enganar. Mas assim, não consigo imaginar nenhum desses caras jogando os 3 torneios, né? Os 2 Masters 1000 e o US Open, nenhum.
Acho que a maioria vai pular pelo menos o primeiro e depois joga o segundo e o US Open. E mesmo assim, não sei se não vai ter um monte de lesão aí, se não vai, se quando começar esse US Open essa chave não vai estar esburacada. E aí, assim, eu tô achando que o Djokovic conseguindo administrar bem isso, se colocar tudo em ordem e tal, acho que ele é um nome bom para o US Open, porque ele é um cara que, mesmo se ele não tiver 100% fisicamente, mas se o resto do circuito não tiver, ele janta todo mundo. Sim. Né? Se Medvedev, Zverev chegarem lá 80%, não brinca com o Djokovic, não. Então, pro Sinner é puxado, né? A gente sabe que o Sinner fisicamente ainda não é, né, essa coisa toda. O Alcaraz é outra questão, porque ele fez, né, 2 slams completos, 2 semanas inteiras. Jogou Queens. Jogou Queens, ainda teve lá. Então, é uma sequência dura, né? Não sei como é que ele... E Olimpíada ele vai jogar sério, porque tem a dupla com o Nadal, que é um negócio que eles vão levar muito a sério, né? Não sei se vai vingar, se vai ter química, se eles vão jogar bem ou não, mas é óbvio que é um objetivo grande para eles, então não vai ter... Não é que ele vai para a Olimpíada lá para passear e para comparecer e para dizer que viu a Vila Olímpica. Não, eles vão lá para jogar e jogar sério. Então, é difícil imaginar também o Alcaraz chegando inteiraço lá em Nova York, sabe? E tirando isso tudo, óbvio que você tem um desgaste mental dessa turma toda, agravado pelo fato de que agora a temporada de Saibro tem 4 semanas com 2.000, né? Roma tem 2 semanas, Madrid tem 2 semanas, então você imagina, por exemplo, a Iga mesmo falou, né, em Wimbledon que deveria ter feito uma preparação diferente, porque ela chegou em Wimbledon sem energia. É claro, ela foi campeã em Roma, foi campeã em Madrid. São 4 semanas, né, treinando, jogando. Você sem desligar a cabeça, sem desligar o corpo. Uma hora o corpo vai dar uma resposta negativa, seja em forma de lesão, seja em falta de energia num dia, ou seja a cabeça que vai cansar e não vai achar uma solução durante uma partida. Então é pesado. Acho até que a Iga vai chegar bem nas Olimpíadas por causa disso, mas também depois na temporada norte-americana ali, eu acho que hoje a gente olhando assim, é a coisa mais difícil do mundo prever em comparação com anos anteriores, né? Nossa, fulano vai chegar bem, fulano vai chegar... Agora não dá para dizer nada, assim, antes da Olimpíada, né? Turíssimo. Tudo muito aberto. Como é que você vê, Otávio? Aliás, vamos lembrar que em 2016, me fala a memória, que nós tivemos a Olimpíada do Rio, todo mundo pulou fora do Canadá. O Canadá foi grudado na Olimpíada, todo mundo pulou fora. Então o Canadá tentou processar lá a ITF para tentar ter uma recompensa, porque todo mundo pulou fora. E eu estou vendo que isso está muito perto de acontecer também, né? Porque, como você já falou, é muito próximo dos campeonatos. O Canadá e os pisos duros americanos são diferentes. O Canadá é de um jeito, a Cincinnati é muito mais veloz, o US Open nem sempre é tão veloz. Quer dizer, ainda tem toda essa adaptação que tem que ser feita, né, Otávio? Sim, eu concordo que assim, essa parte da temporada já tem sido caótica fisicamente nos últimos anos e esse ano deve ser muito pior. E fica difícil fazer qualquer previsão. Acho que minha única... Assim, eu concordo de maneira geral, mas meu único asterisco é no Alcaraz. Porque eu tenho o palpite, não é mais do que um palpite, de que nos últimos anos ele jogou mal essa parte da temporada, não por questões físicas, não por questões, não por conta do piso, mas por cansaço mental, porque ele teve o primeiro semestre, nas 2 vezes, muito intenso, muito atribulado, não só do ponto de vista, né, de jogar muitas partidas, mas ele estava se fazendo como um jogador da grandeza que ele é, né? Então ele estava tendo que lidar com expectativas, com emoções, e mesmo quando ele ganhava, ele, né, inflava essa bolha, e cada vez que ele entrava em quadra depois era mais expectativa, era uma coisa quase insustentável, e parecia que ele perdia um pouco mesmo a alegria de estar em quadra. Ele foi um cara tão alegre em quadra, né? Dessa vez, eu acho que nada disso é verdade. O primeiro semestre do Alcaraz não foi tão exigente, é claro que teve os 2 títulos agora, mas ele teve contusão no início do ano, perdeu cedo em alguns torneios que não era esperado perder, teve a lesão lá no Rio Open e tal, então ele chegou um pouco mais descansado nessa fase da temporada.
E eu tenho a impressão de que depois de ter ganhado 2 vezes do Djokovic em Wimbledon, 4 títulos de Grand Slam, já foi número 1, não tem mais muita novidade para o Alcaraz. Ele já chegou no topo, foi desafiado, voltou para lá, ele fez... encontraram um jeito de tirar ele de lá, ele encontrou respostas para isso e tá lá de novo. E agora eu acho que eu vejo ele muito curtindo o momento, assim, sabe? Parece que ele tá fluindo e que ele não vai entrar em quadra pressionado, ele não vai entrar em quadra exausto, nada disso. E se ele tiver num cenário em que os adversários também estão desgastados, eu acredito demais nele, assim, na capacidade dele, estando fresco de cabeça para jogar. Então, acho que o Alcaraz tem esse peso dos 2 títulos recentes, assim, físico e tal, mas eu coloco aí em dúvida porque ele merece o benefício da dúvida porque ele tem capacidades adicionais. Sem dúvida alguma. Ô Senso, vamos falar um pouquinho das meninas, né? Se o masculino terminou com a final mais esperada, mais óbvia, né? A repetição do ano passado, o feminino foi um festival de surpresas desde o começo, né? E tanto chegamos a uma final que ninguém no mundo poderia imaginar que a Krejcikova ia conseguir se recuperar e a final de grama. Na verdade, tiveram 2 finais entre os jogadores de saibro, né? Krejcikova e a Paulina são 2 jogadores de saibro que chegam à final na grama. Muito doido esse circuito feminino, é muito parelho e ao mesmo tempo ele depende muito do dia de cada uma, né? A gente viu, por exemplo, a Rybakina caindo frente a Krejcikova sem grandes recursos. Deixa eu ver se desliguei. Acho que meu microfone estava desligado, não estava ligado. Sim, e assim, muito a ver com o que a gente estava falando também de desgaste, de lesões, né? Porque você pega a chave feminina, já começa com a Sabalenka abandonando, né? E aí a Pauline tem aquele jogo com a Madison Keys, que era a 8ª de final, a Madison Keys 5-2 no terceiro set, sofre uma lesão, não, né? É atendida ali, não consegue competir, a Pauline avança e de repente a Pauline está numa final de slam, porque depois ela pega a Emma Navarro e a Donna Vekic, né? Que teve o jogo na mão também. Sim, e a Donna Vekic vem justamente dessa chave que era a chave da Sabalenka, né? E é uma chave que perde a Kim Wen-Zheng na primeira rodada e fica completamente aberta. A principal cabeça era a Maria Sakkari, só que a gente sabe que a Sakkari em grandes slams não tem feito nada recentemente. Então, de repente, você tinha aí uma metade, essa sessãozinha com a Lulu Sun, que ninguém conhecia, né? Passou qualifying. Pois é. A Rema Raducanu, que não fazia nada no slam há tanto tempo. A Badosa voltando de lesão e a Donna Vekic, que aproveitou a parte da Sabalenka e chegou aí. Então, teve, né, questões de lesão, questões de imprevisibilidade, a Iga cansada, lesões aqui e ali, e a Krejcikova foi avançando, né? Ela ganha por abandono no jogo de terceira rodada, ela passa pelo Ostapenko, que eu achava que seria o jogo mais duro ali da sessão dela, que era onde ela pegaria o Ostapenko ou a Iga, né, nas quartas de final. Sim. E tira a Rybakina, que eu acho que foi o jogo-chave aí para ela. A Rybakina era a favorita ao título, né, nesse momento, nas semifinais. E a Krejcikova faz um terceiro set muito bom. E como fez um terceiro set muito bom na final também contra a Pauline. Foi um jogo de altos e baixos ali, ela faz um segundo set não muito bom. Um terceiro set que vai duro ali até o 3-3. E aí tem um game que a Pauline vai pro saque, ela faz uma dupla falta no breakpoint. Né, até aquele lance que a gente sempre analisa que, se o tenista devia ter desafiado o primeiro saque que saiu, né? Porque a Pauline desafia, o saque saiu, você perde aquele tempo, sai da rotina entre o primeiro e o segundo saque, vai para o segundo saque, erra, e era um breakpoint, e é o breakpoint que decide a partida, que decide a final. E a Krejcikova, acho que o bacana todo foi ver a relação dela com a Novotná, né? Aquela cena dela chegando no clube, né? Ali dentro, no salão, vendo o nome da Yana Novotná na lista de campeões e o dela sendo colocado ali também. Acho que foi, para mim, foi a parte preferida desse feminino, o que aconteceu. Sem dúvida. Otávio, agora a Krejcikova é muito... Eu gosto particularmente dela, porque eu acho que ela sai do padrão do circuito feminino, né? Uma pessoa que tem muita variação de jogo, até às vezes o jogo é feio, ela ergue bola, slice de forehand, slice de direita, uma coisa que é pouco habitual, mas ela sai do padrão do circuito feminino, na sua geral,
E não vamos esquecer que era uma excepcional duplista. Né? Além de ser jogadora com excelentes resultados de simples, agora 2 grandes slams, ela ainda é uma excelente duplista. Ela é capaz de jogar de todos os jeitos. Né? Então acho que isso enriquece um pouco o circuito feminino, não? Sem dúvida, Zé. Eu até estava no acompanhamento aqui nas conversas com os amigos nos grupos do WhatsApp. Eu comentei que eu considerava a Krejcikova uma surpresa até as quartas de final, porque ela vinha numa temporada muito ruim. Mas depois que a gente notou que ela estava jogando num alto nível, que estava embalando, que ela estava se sentindo bem, enfrentando, né, de novo as melhores do mundo. Ela é uma jogadora desse calibre, assim, não é surpresa nenhuma, assim, surpresa era ela estar mal antes, né? Mas ela tem um repertório completo e que é muito gostoso de assistir, assim. Ela tem um tênis muito bonito e que se encaixa muito bem com o piso de grama, né? São poucas tenistas que batem um slice tão bem feito, que voleiam tão bem, que sabem, né, devolver dentro da quadra, mas se precisa bater um topspin, tem o forehand ali para fazer o topspin, tem bola curta, ela tem de tudo, até assim, me mata um pouquinho de saudade da Ashley Barty. Sem dúvida. Não é exatamente a mesma coisa, mas tem um pouquinho daquela daquele mão, toque, daquele tempero, daquela mão, exatamente. E então acho que foi um torneio de grandes histórias, assim, né? A história da Krejcikova retomando a carreira como uma jogadora de elite, o episódio da Novotny, né, assim, muito tocante, e a própria Pauline, né, se firmando no circuito. Como é bonito ver a Pauline jogar, né? Ela não, assim, quando a gente fala da Krejcikova, a gente fala do repertório dela, como é bonito o slice, como é bonito o voleio, etc. A Pauline, talvez ela não seja tão brilhante, né, não tem um repertório tão vasto, mas ela é competente e ela é uma jogadora que me lembra, assim, em certo aspecto, a Bia jogando solta 1 ano atrás, assim, sabe? Aquela coragem, aquela audácia de superar a si mesma, de elevar a barra. Então, assim, em vários momentos, tanto em Roland Garros quanto em Wimbledon, a gente via ela jogando, assim, o máximo dela, e ela acreditando e buscando e vibrando. Cara, eu acho muito bonito, assim, ver quando um jogador tá tão... tá fluindo desse jeito, assim, sabe? Tá atingindo a sua plenitude. Eu não sei o quanto... Claro, ela pode se desenvolver, mas acho que o máximo que ela tinha para entregar em quadra nesses 2 torneios, ela entregou. Ela não podia jogar mais contra a Eagle, acho que não podia jogar muito mais contra a Bárbara. É muito legal, assim, acho que é uma boa história do torneio ver, assim, também um jogador se superando. Você falou em Pauline, vamos lembrar que a Pauline deu seu primeiro salto ali justamente ganhando da Bia, né? Quando ela ganha da Bia, ela de repente parece que transformou. Por isso eu quero encerrar esse podcast com vocês me falando sobre Bia Haddad Maia, que novamente não foi bem, né? Tinha as oitavas para defender, cai no ranking, deixa de top 20, mas quem sabe essa queda de ranking, diminuindo as expectativas sobre a Bia, diminuindo a cobrança, a visibilidade dela, não seja até muito bom para ela, Cosenza. Sabe o que me preocupa sobre a Bia? Esses pequenos, nem tão pequenos assim, apagões que ela tem tido nas partidas, assim, de perder sequências de games grandes, né? Sequências longas. Contra a Collins, agora em Wimbledon, foram 9 games seguidos. Mas se pegar a lista de derrotas da Bia na temporada, quase todas tiveram esses momentos de perder vários games seguidos, né? E tudo bem, às vezes acontece, você perde 4 games seguidos, são 2 games de saque, ok. Mas não pode ser com a frequência que está acontecendo, sabe? O jogo de Badianburg contra Blinkova, ela perde 5 games seguidos. Contra Alexandrova em Berlim foram 4 games seguidos. Contra Cocciaretti em Roland Garros foram 7 games seguidos. Estrasburgo contra Samsonova foram 8 games seguidos. Em Madrid contra Iga foram 8. Então, assim, tem uma lista enorme. Na Billie Jean King contra Zygmunt foram 6. Em Charleston contra Kudermetova foram 6. Então, assim, a gente está voltando já para março. E a gente está em julho. Então, eu falei aqui 1, 2, 4, 7, 8 jogos. E jogos que ela não estava mal, não estava jogando mal, Exatamente. E de repente ela perde um game ou perde um saque, e de repente ela desaba. Né? Exatamente, isso é o que me preocupa. Ela deu aquela entrevista na ESPN, no Bola da Vez, falando que ela está hesitante, que quando ela perde 2, 3 pontos, ela perde a confiança para jogar atacando e passa a jogar na defensiva. Mas eu acho que nem isso justificaria perder tantos games seguidos, porque até a Bia, quando está defensiva, que ela quer trocar a bola, ela consegue ser consistente.
Mas não é questão só tática, não. Acho que é questão de executar, a questão da cabeça tá desligando em algum momento. E isso é o que me preocupa mais do que, sabe, ranking ou resultado e ela adotar um discurso de que não é um momento ruim porque eu estou no top 20 há 2 anos e tal. Estou treinando bem. Pô, mas top 20 tem momento ruim também. A Sakkari está no top 10 há 3 anos aí, sem sair praticamente, e mandou o técnico embora em março porque achou que tinha alguma coisa errada, porque ela não conseguia ganhar 2 rodadas no Slam. Então, assim, tem momento ruim, né? O Rune está em 15º no ranking, é ruim para ele, o cara já foi número 4, né? Não tá satisfeito como 15. O Tsitsipas também, mudou a equipe. O Rune, quando sai do top, o Rude, quando sai do top 10, não é o normal, né? Ele tem aí 2, 3 anos de top 10 já. Então, tem momento ruim, sim, para quem é top 20. Eu acho que a Bia está num momento ruim. Eu acho que a primeira coisa que ela deveria fazer é reconhecer isso, né? E eu não sei se, quando ela fala que não é um momento ruim, é porque se é um discurso externo, ou se ela realmente acredita nisso que ela está falando. Se ela realmente acredita que não é um momento ruim, eu acho que aí é a primeira coisa que ela tem que parar e pensar e olha só, por que isso está acontecendo? É só a falta de confiança? É só você está hesitante? Não me parece ser só o caso, sabe? Eu acho que tem algo que há mais ali que está desconectado, que está errado, que ela está desligando em algum momento e demorando para voltar. E como você falou, chefe, jogos que ela estava jogando bem, jogos que ela deveria, né, equilibrar, alguns que ela não deveria nem perder. Então, isso para mim é preocupante, sabe? Se essa queda maior no ranking agora vai dar uma ligada nela, não sei, talvez, né? Mas me preocupa porque está acontecendo com uma certa frequência e a gente não está vendo uma saída, uma mudança aí de direção, né? Se ela fala que entende o que está acontecendo de errado, então o que falta para resolver? Isso é que me preocupa. Eu não estou vendo essa resolução nada perto de resolver. Otávio Maia. Sabe que eu li uma entrevista recentemente, se eu não me engano era do Ljubicic. Alguma chance de eu estar confundindo com o Ruzetsky, mas quase certeza que era o Ljubicic. E ele dizia uma coisa interessante que é o seguinte: quando você faz a sua preparação, toma suas decisões no circuito, meramente baseado em ranking, você cria um ciclo negativo no seu jogo, digamos assim. Agora, quando você toma as decisões pensando tecnicamente, emocionalmente, em como você está, em curar suas feridas, digamos assim, e aí você fica um tempo longe do circuito e você diminui a calibragem dos torneios que você está jogando para dar tempo para si mesmo, para arrumar as coisas, e aí você retoma e uma hora ou outra o ranking volta como consequência. E isso me remeteu direto à Bia, porque eu vejo a Bia como uma jogadora com nível top 20, mas num circuito que é muito parelho. Então, por mais que ela seja uma jogadora com nível top 20, a diferença técnica dela para uma jogadora que é 40 do mundo é muito pequena. Ela realmente ganhou muitos jogos naqueles de margens finas, em que ela conseguiu trazer a vitória para o lado dela, jogando com muita audácia, com muita coragem, com muita confiança, com muito equilíbrio. E agora, em que ela não está legal, ela não está bem emocionalmente, mentalmente, ela não consegue fazer esse jogo cair do lado dela, nem quando joga contra uma jogadora superior, nem quando joga contra uma jogadora de nível tão parelho, ainda que seja inferior. E os torneios que a Bia joga, ela tá toda semana na quadra, praticamente, e sempre jogando os torneios mais fortes. Então, às vezes eu sinto falta daquela coisa do campeonato estadual aqui do futebol no Brasil, sabe? Você pega ali um time do interior, jogando na sua própria casa, ali, dá uma goleada, respira, ganha um pouco, sorri, coloca um pouquinho da confiança em ordem e vai voltando. Eu acho que a Bia podia jogar um pouquinho aí dos WTA 250, podia ficar um pouquinho fora do circuito, fazer um ciclo de preparação um pouquinho mais longo para corrigir questões técnicas, para trabalhar mentalmente e voltar com mais força. Eu não sei se trocar de técnico mexer em equipe técnica, assim, porque eu não conheço o dia a dia da Bia, assim, e eu não sei o quanto que está faltando na preparação dela
essa liga ou essa qualidade. Mas eu realmente, assim, me soa muito, uma sugestão muito positiva que ela deixasse de pensar tanto em ranking e pensasse mais em jogo, né, no desenvolvimento do jogo dela, como o Ljubicic disse, para que isso tivesse resultados de longo prazo. Mas vamos ver. Xande Gossenza, Otávio Maia, quero agradecer vocês dois mais uma vez pela presença aqui no Podcast Tênis Brasil, nos abrilhantando com tanta opinião valiosa, e vamos nos rever muito em breve no US Open. Obrigado para vocês dois, um grande abraço. Obrigado, Zé. Valeu, Gossenza. Obrigado, gente. Sempre um prazer estar aqui falando com vocês sobre tênis. Vamos para a próxima. Este foi o podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin.